Olá, o programa Primeiro Plano de hoje traz dois assuntos fantásticos para a nossa meditação. No mês passado, celebramos a data da abolição da escravidão no Brasil. Mas não podemos nos esquecer das escravidões de todos os tipos que ainda estão em vigor. E o segundo assunto será uma deliciosa viagem pelo mundo do rádio, um queridinho de todos os brasileiros. Vamos começar. Pedimos à repórter Lohane Castro que nos ajudasse a entender melhor o que é trabalho análogo à escravidão nos dias de hoje. Ela fez uma grande reportagem. Vamos ver. A escravidão se estabeleceu no Brasil por volta de 1530, quando a colonização portuguesa de fato iniciou no país. A princípio foram escravizados os nativos, e entre os séculos 16 e 17 foi substituído pelos africanos, que chegavam no Brasil pelo tráfico negreiro. A escravidão do Brasil foi cruel e dolorosa. Durante 3 séculos, milhares de pessoas foram escravizadas. De fato, o processo de colonização ele contribuiu para que se hierarquizassem diferentes grupos humanos e, obviamente, que um deles acabou sendo escravizado, sendo prisioneiro de guerra e trazido à força para o continente, povoando vários territórios e servindo o seu trabalho acabou servindo para enriquecimento da coroa portuguesa, especialmente. E como viviam essas pessoas naquela época? A gente pode imaginar que no período de escravidão, em que você não tem nenhum tipo de proteção de direitos humanos, ou inclusive a gente está falando de pessoas que não eram consideradas pessoas, eram consideradas coisas, que a situação era de muita penúria, de violências constantes, não só pelo trabalho compulsório, nas lavouras, na exploração de minérios, mas também aquela exploração que era feita dentro das casas grandes, de corpo de mulheres negras, a gente pode dizer sobre isso também. Então tinha aí todo um trabalho doméstico, um trabalho de cuidado, que também era explorado. Então não só o trabalho da lavoura, mas também nesse aspecto no âmbito das famílias brancas também, esse trabalho era bastante explorado. Então, a gente está falando de um contexto de violência constante, em que pessoas eram castigadas quando elas resistiam àquele regime, quando elas tentavam fugir desse regime, se refugiar em algum lugar. Então, era uma situação de constante violência. E lembrando que essas pessoas não ganhavam nada para trabalhar. Exatamente, você não tem, no contexto de escravidão, nenhum tipo de recurso ou nenhum tipo de retorno, a não ser o básico de uma alimentação para que aquela pessoa permanecesse de pé, permanecesse viva, até porque cada escravizado, escravizada era uma peça de trabalho, compunha uma força de trabalho. Então, era somente o básico para que elas pudessem sobreviver e ter a força para continuar trabalhando. E existe alguma explicação do motivo dos portugueses escolherem de todo o continente os africanos? A gente teve inicialmente uma tentativa, e que se sucedeu por alguns anos ali, nos primeiros anos da colonização das Américas, que era a escravização de povos indígenas, ou povos originários, como a gente costuma falar. Então, esses foram os primeiros povos que foram explorados, porque a ideia era civilizar outras populações que não fossem a europeia, o branco europeu. Então, tudo aquilo que não era caracterizado como branco europeu era tido como um povo estranho, era tido como um povo rude, sem conhecimento, sem civilidade, por assim dizer. Então, para o enriquecimento, para a ampliação daquele Império Português, assim como do Império Espanhol, era necessário escravizar outras populações. Então, inicialmente, nessa chegada aqui às Américas, os povos indígenas foram os primeiros a serem escravizados. Mas aí, considerando, claro, temos vários fatores que a gente poderia discutir, mas um deles era o fato de que essa população ela foi dizimada muito rapidamente, até porque eles não tinham imunidade suficiente para viver naquele contexto, eles adoeciam muito facilmente. Então, eles tentaram encontrar outros povos que pudessem substituir essa força de trabalho rapidamente. E isso, então, foi feito com a exploração do continente africano.
E com certeza também a escravidão prejudicou os indígenas, eles colhem frutos disso até hoje, relacionado a preconceito, mas também dentro da própria aldeia. Quais foram os impactos? A gente está falando de um processo que ele acaba se encontrando, né? Tanto na exploração dessa força de trabalho indígena, como também de povos africanos, né? Considerando que povos africanos foram desterritorializados. Mas o que a gente pode entender? O processo de colonização por si só, né, essa hierarquização de diferentes povos que eram considerados menos humanos, né, do que o branco europeu, isso acabou construindo um imaginário em relação a esses povos. Então, o africano e a africana como aptos ao trabalho braçal, indígenas, né, homens e mulheres considerados como aqueles que eram indolentes, preguiçosos, e na verdade é uma construção do imaginário social, né, de uma representação que acabou se materializando em desigualdade. Então a gente tem uma realidade no pós-abolição e também na sociedade contemporânea que acaba por colocar essas pessoas em situação de vulnerabilidade em relação aos seus territórios, em relação ao acesso à moradia, educação, saúde, alimentação, né? Especialmente como a gente observou no contexto de pandemia. E falando ainda sobre a escravidão, o Brasil foi o último país de todo o continente americano a abolir a escravidão ou não? Sim, essa é uma das grandes características, né? Quando a gente observa a história da escravidão nas Américas, o Brasil ele foi o último país a abolir a escravidão. E isso teve um custo tanto político quanto econômico, né? Havia uma resistência das elites brancas para que a escravidão acabasse, ao passo também que a gente tinha pressão de outros países que negociavam com o Brasil, como era o caso da Inglaterra, que faziam uma pressão para que o país se modernizasse, então ele tinha que abolir a escravidão. E nesse momento também a gente tem os movimentos abolicionistas, a gente tem várias insurreições organizadas que forçaram a Lei Áurea, né? Ou seja, a assinatura da Lei Áurea, ela passou a ser um mero instrumento institucional para uma abolição que já era prevista. Ou seja, a luta pelo fim da escravidão começou muito antes pelos próprios negros, antes da lei ser assinada. Exatamente. O que a gente tem, o que a gente costuma dizer, né, quem é historiador, costuma dizer que as primeiras insurreições elas começam logo no primeiro navio negreiro que chega a essas terras. Então, as formas de resistência foram muitas, para além dos quilombos, né? A gente tem várias organizações, irmandades, imprensa negra, abolicionistas negros, que são pouco ditos, né, nos livros de história, a gente aprende pouquíssimo sobre eles, mas que tiveram um papel fundamental, né, de pressão política para que a abolição acontecesse. E se a gente fosse dividir em dois momentos, né? O antes da Lei Áurea e o depois, houve de fato alguma mudança na vida do escravo naquela época? Não, o que a gente costuma dizer é que nesse período, né, logo no pós-abolição, que a gente já ascende a República, não houve políticas reparatórias, né, que pudessem colocar essas pessoas que viviam num determinado regime para o regime de trabalho assalariado. E essa falta de adaptação também, ela culminou no não acesso à educação, no não acesso à moradia, né? Muitos negros e negras continuaram nas situações, em situação de trabalho anterior a que já viviam antes da abolição, então pouco mudou nesse momento, né? Houve uma mudança formal, mas não uma mudança material e real na vida dessas pessoas que pudessem beneficiá-las. E trazendo hoje para o nosso dia a dia, a senhora acredita que a pobreza, a violência, discriminação é um reflexo de tudo isso que aconteceu no passado? A gente pode pensar duas possibilidades. Uma delas é que, de fato, a gente tem uma desigualdade que é fruto desse processo de colonização e escravização, né? A gente chama de abolição inconclusa, né? Ou seja, que de fato não incluiu pessoas negras nessa sociedade de classes. Então,
a desigualdade ela vai se perpetuando de geração em geração. E a gente também tem um outro fator que eu acho que é também igualmente grave, que a gente precisa superar, que é o próprio racismo, né? O racismo ele não acaba com a assinatura da Lei Áurea, nem acaba no pós-abolição, muito pelo contrário, né? A gente tem aí, depois de 134 anos de abolição, o racismo ainda funcionando plenamente, organizando inclusive as nossas relações sociais. Então, isso significa que é o racismo reiterado, né, com movimentos cada vez mais sofisticados, que acaba deixando a população negra ainda numa situação de desvantagem dentro dessa sociedade. Engana-se quem pensa que o preconceito contra negros deixou de existir. Nessa semana, por exemplo, uma idosa de 71 anos foi presa por injúria racial após ofender a cobradora e uma passageira de ônibus no terminal do Cruzeiro, no Distrito Federal. As duas mulheres são negras. Uma das vítimas disse que a idosa reclamou da demora do ônibus e começou a ofender a cobradora, dizendo que ela era preta e que deveria estar servindo ela. A idosa chamou as duas mulheres de macacas e falou várias outras palavras carregadas de preconceito. Toda a ação foi filmada e apresentada à polícia. A surpresa é que a agressora tem mais de 20 passagens pelo crime de injúria racial. No estado de São Paulo, nessa mesma semana, a deputada Mônica Seixas protocolou uma representação criminal contra o deputado Wellington Moura, acusado de usar expressão racista contra a parlamentar que é negra. Esses são apenas 2 exemplos dos milhares que acontecem todos os dias. Mas no momento que eu estiver ali, eu vou sempre colocar um cabresco na sua boca, porque eu não vou permitir que Vossa Excelência perturbe a ordem dessa Assembleia. Não vai calar minha boca. Vou. Para tentar endurecer as leis, o Senado Federal aprovou neste mês de maio um projeto de lei que pretende equiparar o crime de injúria racial ao de racismo. A matéria segue agora para análise da Câmara dos Deputados. Juridicamente, a injúria racial é diferente do racismo. O primordial é entender o que está sendo feito. A injúria racial é quando eu injurio uma pessoa na pessoa dela, na pessoa física dela, diretamente para essa pessoa. Quando eu denigro a imagem dela, quando eu faço algum comentário que vai diminuí-la, que vai atingir a honra subjetiva dessa pessoa em específico. O racismo já são aqueles comentários, aqueles hábitos racistas que estão enrustidos na sociedade, que vai fazer com que o racismo se perpetue no tempo como uma causa, né? Um efeito, uma coisa comum. Então, a diferença é, em injúria racial, você atinge uma pessoa em específico. Racismo, você já atinge a sociedade em geral. E quando surgiram essas leis? Logo depois da República, né, quando a Constituição foi promulgada em 1988, o racismo já foi abarcado pela legislação no artigo 5º, no inciso 42, né, onde a Constituição fala que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nas formas da lei. Isso foi em 88. Já em 89, o Legislativo cuidou de editar a Lei 7.716, que instituiu o crime de racismo e colocou a pena de 2 a 5 anos de reclusão. Já a injúria racial, ela foi já abarcada pelo próprio Código Penal em 1940, e a sua pena é de 3 a 5 anos. Contudo, a injúria racial, antes, ela era prescritível, né? Então, em 8 anos, ela prescrevia, ou seja, a pessoa não poderia mais ser imputada penalmente nesse tipo penal. Recentemente, em 2021, né, ano passado, o STF julgou um habeas corpus em que equiparou racismo e injúria racial. O que isso quer dizer? O racismo que foi abarcado pela Constituição, ele é imprescritível, nunca vai ser prescrito. A injúria racial, ela prescrevia em 8 anos, agora não mais. Os 2 tipos penais são imprescritíveis.
Geralmente, esses crimes se camuflam em situações cotidianas. Estando ou não evidente, a vítima tem o direito de denunciar qualquer forma de ultraje, constrangimento e humilhação. Uma cartilha do Ministério da Justiça e Cidadania ensina a identificar as principais ações de um agressor. Apelidar pessoas de acordo com características físicas e a partir de elementos de cor e etnia, inferiorizar características estéticas da etnia, considerar a vítima inferior intelectualmente por causa da etnia, ofender verbal ou fisicamente a vítima, desprezar costumes, hábitos e tradições da etnia, duvidar da honestidade e competência da vítima sem provas, recusar-se a prestar serviços a pessoas de diferentes etnias. A cartilha está disponível no site do Governo Federal e pode ser acessada por qualquer pessoa. Lá também ensina como fazer a denúncia. A vítima precisa procurar a delegacia mais próxima e relatar o acontecido. O crime de racismo é de menor potencial, por isso precisa ser investigado por meio de inquérito. E que tipo de prova essa pessoa precisa apresentar na polícia ou no Ministério Público? Um exemplo, se foi algum xingamento na rua, a pessoa nem conhece a outra pessoa, como proceder nesse caso? Nesse caso, a pessoa pode se recorrer à testemunha. Se tinha alguém com ela, essa pessoa pode testemunhar. Hoje em dia, especialmente aqui em Goiânia, a cidade está munida de várias câmeras, né, que podem pelo menos comprovar que aquela pessoa estava de fato perto da vítima naquele momento em que foi narrado o crime. Se não for pessoalmente, se for comentários pela internet, pode ser tirado print, pode... Enfim, a pessoa tem que comprovar que aquilo de fato aconteceu de alguma forma, ou por prova documental ou por prova testemunhal. A história da Lei Áurea e a história oficial sobre a libertação dos escravos merecem uma revisão para que tenhamos mais clareza. Vamos conferir. Em pleno 2022, o termo escravidão, infelizmente, ainda está presente no nosso dia a dia. Um levantamento da Comissão Pastoral da Terra mostra que mais de 2.000 trabalhadores em situação análoga à escravidão foram resgatados no ano passado. Neste ano, considerando o período de janeiro a abril, ao menos 555 trabalhadores já foram resgatados. Segundo o Ministério Público do Trabalho, o perfil dessas pessoas que saíram dessa situação em 2021 foram principalmente de homens, representando 90%, 47% nordestinos, 80% se autodeclarando negros, 17% brancos e 3% indígenas. Apesar de minoria, o trabalho escravo de mulheres começa a sair da invisibilidade. Tem crescido os resgates, por exemplo, de trabalhadoras domésticas escravizadas por famílias abastadas, algumas delas por décadas. O que é o trabalho escravo, né? O trabalho análogo à escravidão ou escravo. Aquele trabalho que a carga horária dele é superior ao que a legislação brasileira estabelece, aquele trabalho que não tem uma remuneração periódica, semanal, quinzenal ou mensal, como a legislação brasileira estabelece, um trabalho que não oferece condições dignas da pessoa humana, condições de moradia ou naqueles onde há o suporte de alimentação, essa alimentação ela chega degradada ou ela mesma vai ser retirada em cantinas que geram dívidas, porque é vendido por um preço acima de qualquer parâmetro de mercado. Então, essas são as características. Muitas vezes, no trabalho doméstico, também o chamado cárcere privado, né? O contingenciamento da liberdade daquela trabalhadora. Me deixa triste dizer que não é somente em alguma carvoaria, porque nós temos nas fazendas, né, de várias pessoas, inclusive importantes na política em Goiás, trabalho análogo à escravidão. Nós temos, muitas vezes, nas cozinhas, né, das casas,
das mansões, como a gente vê constantemente. Mais de 50% dos brasileiros se definem como pretos ou pardos, segundo o censo do IBGE. No entanto, dados de 2016 mostram que os negros ocupam apenas cerca de 6% dos cargos gerenciais e recebem, em média, 44% menos no geral. Em 2020, 78% dos jovens desempregados se declaravam pretos e pardos. Outro levantamento do IBGE em 2019 mostra que o salário médio de trabalhadores negros foi de 45% menor do que os dos brancos. A mesma pesquisa mostra que entre as mulheres negras a situação é pior ainda. A média salarial para elas chegou a ser 70% menor do que das mulheres brancas. E não importa o grau de escolaridade, mesmo com curso superior, a pesquisa mostra que negros ganham menos que brancos. Porque reverbera hoje para nós, né, entendermos quem somos e termos mais noção que a gente não precisa baixar a cabeça em nenhum espaço, que a gente pode andar e olhar de igual para igual para qualquer outro grupo social, étnico ou não, branco ou preto, e dizer que temos a capacidade de desenvolvermos qualquer, né, trabalho, qualquer atividade da mesma forma. Porém, a sociedade não nos reconhece. Mas eu vejo que, intelectualmente, a partir das cotas, né, das políticas de ações afirmativas que nós temos conquistado ao longo desses anos, nós ganhamos mais espaços, e espaços mesmo eu falo assim, espaços de poder, né, não no poder ainda de decisão, mas em espaços que a gente tinha dificuldade de acessar, inclusive por não ter formação, talvez, né? Então, a gente está avançando, mas ainda em passos lentos. A gente precisa ainda avançar muito mais. E eu acredito que se deva muito à educação e à política, né? Inclusive aos movimentos abolicionistas, que começam lá atrás, e aos movimentos negros, aos movimentos antirracistas, e esse movimento que pela luta de direitos, né, e contra qualquer tipo de discriminação que se uniu, né, e que está reverberando até hoje no Brasil e no mundo, e que a gente não está aceitando mais essa negação de direitos. Então, está repercutindo e reproduzindo aí em dados, né? A gente está morrendo, a gente tem ainda, infelizmente, grande número de jovens sendo assassinados, jovens negros, mulheres sofrendo violência, porém, a gente tem grande número de pessoas tendo acesso a universidades também, né? E tendo aí uma avaliação muito positiva. A gente ainda tem muito que avançar, né? Mas a gente tem que muitos empreendedores com um perfil de, como é que a gente fala? Micro e pequeno empresário, ou seja, o negro, se você buscar umas últimas pesquisa, eu não sei pós-pandemia, mas antes da pandemia, em Goiás, a maioria dos pequenos empresários, né, em Goiânia e região metropolitana, se autodeclarava preto ou pardo. Então, a gente estava tentando uma ascensão, né, econômica, mesmo que pequena, mas estava saindo ali, tentando sair daquela situação só de servir, da subalternidade. Então, eu vejo um avanço, mesmo que pequeno, mas um avanço nosso, né? Com vontade nossa, não com incentivo externo, porque a gente precisa ainda de muita linha, muito trabalho, principalmente de programas e projetos que venham, inclusive, de governos aí, para que a gente consiga um patamar mais de equidade racial e social. Precisamos fazer agora um rápido intervalo e na segunda parte do programa de hoje vamos nos debruçar sobre um tema delicioso, o mundo do rádio. Até já! Você conhece a loja virtual do Pai Eterno? Lá você encontra muitos produtos de evangelização. Além de ser um espaço de compra seguro, ainda tem formas de pagamento facilitado. Você e sua família
podem investir e adquirir produtos e, ao mesmo tempo, colaborar com nossa obra de evangelização. E tudo chega com segurança no conforto da sua casa. Acesse lojapaieternoo.com.br ou ligue para nós, 62 3506 9800. Faça parte dessa família de amor. Estamos de volta com o programa Primeiro Plano. Nosso repórter Alex Rodrigues, além de trabalhar aqui na TV, é repórter de rádio. E tinha que ser ele para nos ajudar a compreender melhor esse universo que tanto encanta quem gosta de informação quente e ao vivo. 2, levantar os joelhos. 1, 2, manter a cadência. 1, 2. Antigos, modernos, de pilha, a energia, com relógio, de bolso, nos carros, no celular. O rádio é essencial na vida do brasileiro. A informação que você precisa, a música que te diverte. Rádio, a sua melhor companhia. Essa história completará 100 anos no mês de setembro. Desde a primeira transmissão ao vivo pelo rádio, que foi o pronunciamento do presidente Epitácio Pessoa, muitos sons diferentes passaram pelas ondas de radiofrequência em todo o país. Do primeiro centenário da proclamação da independência de nossa adorada nação. Atualmente, são mais de 10 mil emissoras espalhadas pelo território nacional, cada uma atendendo à sua demanda. Religião. O rádio se faz tão importante que até mesmo em algumas feiras livres, supermercados, lojas de departamento e shoppings, existem estações que contam com toda uma produção, levando informações pertinentes ao local e tocando música para manter o ambiente mais agradável para quem passa por ali. Tornei-me um ébrio, meu coração, não sei porquê. Um século de serviços prestados. O veículo de comunicação instantânea que consegue ser alcançado dos lugares mais complicados de se chegar. Bom, e para falar sobre rádio, nada melhor do que trazer alguém que já está nele há tanto tempo. Mais de meio século na comunicação. Bom tê-lo com a gente, Cassim. Prazer receber você aqui no nosso estúdio, Alex. E a história do rádio para o Cassim Zaiden? Ela começou onde? O que representa o rádio na sua vida, Cassim? Representa tudo. Rádio, na minha vida, porque eu fiz dele, de rádio e televisão, fiz profissão. E gosto demais disso. Né? Não me arrependo um momento de ter escolhido isso. Desde criança eu ouvia muito rádio. Ouvia, adorava vozes, adorava as histórias, ouvi muita radionovela. Eu me encantava porque com os personagens, eles tinham nome. Assim como tem atores de televisão hoje, tem os jornalistas de televisão, aqueles de rádio, no meu tempo, de criança e adolescente, eles tinham também, eram famosos, eles viajavam pelo interior, eram conhecidos, andavam pelo Brasil e eram reconhecidos como artistas, porque eram artistas da voz. Toda a emoção eles passavam por meio da voz. Isso me encantava muito. Quando teve um concurso para rádio lá em Barretos, na Rádio Barretos, em 1970, eu precisava trabalhar. E eu falei, quem sabe dá certo. Fui lá, tinha uns 45 pessoas, fiz um teste, passei a primeira fase, passei na segunda e fui contratado. E nunca mais deixei. Nunca mais deixei. Eu acho que o rádio é importante. Na minha vida, porque ele é minha vida. Mas na vida da sociedade, o rádio é fundamental. Ele muda, altera daqui, altera dali, mas o rádio é fundamental. E assim, eu imagino que você já tenha vivido várias histórias interessantes dentro do rádio, desde, por exemplo, a passar em algum lugar e alguém te reconhecer pela voz, né, que é sempre muito marcante, inclusive para quem acompanha o seu trabalho. Queria que você compartilhasse com a gente alguma história que você considere legal, já vivida dentro do rádio nesse sentido, Cassim. É interessante isso daí. Voz é marcante realmente. As pessoas sempre perguntam, como é que faz isso? Como é que você tem essa voz? Como é que... Voz é um som. E o som ele tem 3 características básicas, timbre, intensidade e altura.
Todo mundo pode ter uma voz que as pessoas entendam com facilidade. Todos nós temos uma voz marcante porque ela é uma característica única de cada ser humano. As pessoas podem trabalhar a voz. É muito comum isso daí. Como eu fiz muito programa de rádio, trabalhei muito em televisão, as pessoas associam a imagem com a voz. Quando não vê a imagem, ouvem a voz. E você vai num lugar e fala, olha, eu conheço a voz sua, eu já vi em algum lugar. Falo, não, eu até brinco quando alguém vê alguma coisa. Eu falo, não, é de um cartaz de procura-se vivo ou morto, né? Mas é isso daí. As pessoas, elas têm uma memória auditiva que faz com que elas identifiquem esse som. Assim, esse som eu já ouvi em algum lugar. Aí eu começo a conversar, né? Ou os que não me ouviram em rádio, nem me viram em televisão, falam, você trabalha em rádio? Eu falo, eu tento ganhar a vida com isso há algum tempo já, né? Faz um bocado de tempo que eu tento fazer. Aí as pessoas, elas marcam, elas ficam com isso no ouvido. E é bom, porque estabelece, para mim eu acho legal, porque eu gosto de conhecer gente, então é o primeiro contato para a gente começar a conversa, né? Conversa, fala sobre tudo. E mais um amigo que pode surgir numa relação dessa daí. Eu já tive muitas situações dessa, que a pessoa começa a conversar e fala, peraí, eu te conheço em algum lugar. Às vezes nunca nos vimos, né? nem assistiu televisão, mas ouviu, de algum lugar ele ouviu, e a gente começa uma conversa. E eu já ouvi umas coisas interessantes. Uma das coisas que me marcaram muito, uma pessoa que eu estava andando pelo interior fazendo reportagem, e ele disse, olha, lá em casa toda noite a gente reza para você. Aquilo que me comoveu tanto, né, eu achei tão interessante, quer dizer, uma pessoa que só me conhecia por meio do veículo e me incluía nas orações dele. Eu era tão importante na vida dele que ele sentia bacana rezar por mim. Aquilo me deixou marcado para sempre. Ao longo dos anos, o rádio foi passando por várias transformações. As radionovelas, por exemplo, deixaram de existir com o surgimento da televisão, mas os resumos das novelas são quadros presentes nos programas de entretenimento. As ligações para pedir música diminuíram, mas os canais de atendimento online foram ampliados. E assim, se reinventando com a tecnologia, o rádio segue fiel à população. Essa flexibilidade que o rádio permite ao público é fundamental, é a essência do rádio. Porque você, quando eu disse agora há pouco a respeito das pessoas que trabalham, da qualidade dos profissionais, o público se identifica com isso. Olha, tem uma rádio que tem mais gente que eu gosto. Ele coloca lá e pronto, e vai fazer o que ele quiser. Seja uma dona de casa, seja alguém de escritório, seja o que for, um pedreiro, um retireiro, né? O que for, seja um médico. Ele está trabalhando e o rádio está informando, está divertindo, está dando momentos de lazer, de relaxamento, sem exigir dele. Você está dirigindo, você está ouvindo o rádio, está recebendo informação. Essa facilidade que o rádio propicia ao público é uma coisa extraordinária. Isso é que vai fazer com que o rádio seja um veículo para sempre. Hoje no celular, você fica com o celular na mão olhando assim, parece que está em outro mundo. E o celular te absorve absolutamente. Rádio não. E rádio é tão importante que, se ele não fosse importante, as fábricas de automóveis não colocariam rádio nos carros. E todos já saem da fábrica com rádio. Ou seja, é uma coisa, já é um equipamento necessário, uma coisa fundamental naquele objeto que é para você andar. Não, mas você vai lá, vai se divertir, vai poder se informar, vai ter a sua vida normal inserido na sociedade sem que haja uma exigência muito grande na sua atenção. Só um mestre Jedi, né, do quilate do Cassim Zaiden para fazer uma observação dessa, que nos dá a verdadeira dimensão, né? Os sons do carro começaram a ter uma grande inovação tecnológica, é ter um toca-fita, depois um tocador de CD. Aí essas tecnologias todas sumiram. Hoje os sons de carro vêm sem o CD, porque não é usado mais. Mas o rádio continua, o dial continua lá disponível. Isso mostra a importância do rádio. Essa é uma dimensão, é uma atestação da dimensão do rádio muito interessante. Todos nós, em algum momento da vida, já utilizamos o rádio para algo. Seja para acompanhar uma informação importante, ouvir um jogo de futebol, ou apenas se distrair ouvindo uma música. O rádio se torna marcante, inclusive passando de geração para geração. Digo para você que é muito orgulhoso para mim seguir essa carreira, aproveitar o espaço que foi deixado pelo meu pai, e ele é que me deu o incentivo para poder entrar no rádio. Eu tive uma oportunidade
de ser chamado para trabalhar na parte técnica da Rádio Brasil Central, naquela época com grandes nomes, e eu comecei uma profissão e hoje estou nela. Estou com 44 anos já, na Rádio Brasil Central, no antigo CERN. Tentaram acabar com o CERN de todo jeito, rapaz, mas graças a Deus ele está firme, ele está sólido. E aí, Alex, eu fui ganhando força na empresa e hoje estou como comentarista da TV Brasil Central no programa Resenha do Scratch em Campo, com uma rapaziada muito boa lá. Eu me sinto orgulhoso de trabalhar no rádio, até hoje eu faço rádio, trabalho na Rádio Brasil Central, faço lá o programa à tarde, programa musical, ao lado do Ulisses Júnior, do Jânio Rodrigues, e digo para você, eu tenho orgulho de ter começado como puxador de fio. Não existe essa profissão mais. Na Rádio Brasil Central, e estou até hoje lá. O rádio foi o veículo utilizado para trazer informações da Segunda Guerra Mundial em tempo real. Noticiou os acontecimentos políticos históricos do Brasil de forma instantânea. Com exclusividade, transmitiu as primeiras edições da Copa do Mundo. Nos dias atuais, continua trazendo ao mundo debates dos mais diversos assuntos. Interessante a gente falar sobre rádio, sobre esse marco, né, do rádio, porque a gente sempre cai num tema que agora já parece ser um clichê, né, que é falar que o rádio sobreviveu a todas as inovações. O rádio é meio que a barata, né, dessa hecatombe atômica que a gente percebe da evolução da comunicação, né, porque dizem que a barata vai sobreviver a tudo, né, e o rádio tem sobrevivido a tudo, né. O rádio foi a inovação tecnológica que passou pela televisão, pela internet, por tudo mais, e continua sendo um veículo de entretenimento, de companhia e de informação das pessoas, né. A rádio, nos seus programas jornalísticos, meio que transforma todo mundo numa mesa de bate-papo, todo mundo ali é amigo, conversando, né? E essa relação é interessante porque as pessoas transmitem isso para a gente, né? De ter uma proximidade. E nós conhecemos, às vezes, os ouvintes pela voz, porque participam sempre. Então, quando mandam uma mensagem, a gente sabe o nome. É uma coisa bem interessante, que apesar de ter uma audiência enorme, né, temos a oportunidade de dizer isso com muita alegria, né, de ter um alcance muito grande, nós temos participações cativas, temos ouvintes cativos, né? Tem gente que manda mensagem para o Zé Luiz, por exemplo, né, contando dos slogans da rádio de 20 e tantos anos atrás, do primeiro ano que ela começou. Quer dizer, é gente que acompanha mesmo a rádio. E acho que a interatividade, essa capacidade de não estar perto do ouvinte, mas de trazer o ouvinte para dentro da rádio, ela é muito enriquecedora e é o diferencial. Com o desenvolvimento da tecnologia e o surgimento de novas plataformas, vimos locadoras de filmes perderem espaço para os canais online. Os jornais impressos e revistas se tornaram eletrônicos. Em relação ao rádio, vários streamings foram criados com conteúdos diversos em áudio, mas ainda assim, ele segue com a mesma força, inclusive sendo copiado em alguns casos. Mas veja, em relação ao conteúdo do rádio, eu percebo que o rádio vem passando por alterações em seu conteúdo, né, de diversas formas, mas ele sempre vem sendo uma referência. Você quer ver uma coisa interessante? Eu estava ouvindo esses dias, eu uso o Spotify. E o Spotify ofereceu uma ferramenta, porque ele tem lá aqueles podcasts, tem alguns resumos de sites de notícias, que condensam em 2, 3 minutos informações do dia, e tem as playlists, as músicas que você monta. E ele ofereceu um sistema muito interessante, que era você colocar as suas playlists e os seus sites de notícia que você gosta, e ele ia fazer o seguinte para você, ele ia mesclando um pouco das músicas que você gosta com o site de notícia. E eu pensei, poxa, que bacana, o Spotify acabou de inventar o rádio. Porque o rádio é exatamente isso, quer dizer, toca uma música e outra, e vem notícia, informação, né? Então, olha como é que é poderoso um instrumento do conceito do rádio, porque ele agora mudou bastante por conta da internet, por conta da celeridade que as pessoas têm em buscar informação e de ter a informação rápida, mas ele continua pautando um modelo, né, um conteúdo de transmissão, que é mesclar a música, a leveza de uma música, a música que o sujeito goste, com a informação. Agora, eu acho que a principal mudança que o rádio vem recebendo, vem se adaptando à vida das pessoas, é que mais do que ser um instrumento de notícia, falando de jornalismo, mais do que ser um instrumento de notícia rápida, em tempo real, o que continua sendo capaz de fazê-lo, é que cada vez mais vem se aprofundando no debate.
Quer dizer, agora não é mais uma questão de quem dá notícia primeiro, mas quem consegue reunir informações e pessoas capazes de aprofundar e mostrar os vários lados daquela informação, contextualizando com o nosso cenário. Esse rádio informativo, mesclado com esse jornalismo de opinião, com esse jornalismo de análise, é o que eu acredito que venha conquistando as pessoas. E veja, isso já era feito no rádio há muito tempo, essas mesas redondas. Hoje nós temos os podcasts, hoje temos o Flow, aqueles outros tantos podcasts que vêm ganhando, né, milhões de ouvintes, que nada mais fazem do que um imenso debate de rádio. O rádio é importante para toda a nação. O rádio, ele vai onde a televisão não vai, às vezes não tem internet onde você vai, mas o rádio está lá. Ele está funcionando. Eu vou, por exemplo, na chácara da minha filha, lá não pega internet, não tem jeito. O buraco lá, um lugar que não pega. E aí a televisão, alguns canais entram. O rádio, ele entra todas as emissoras, você tendo um rádio bom, ele vai pegar. E aí você precisa de um recado, você precisa de saber a hora certa, você precisa de boas notícias, você precisa de um ensinamento. O rádio está te dando. Rádio é maravilhoso. Eu tenho aqui em casa, em cada quarto, um rádio. A história do rádio reconta a história do Brasil. O repórter Alex Rodrigues conversou com quem entende desse assunto. Vamos conferir. No aspecto religioso, o rádio também se faz importante. A cada ano, a quantidade de emissoras que levam a palavra do Pai Eterno só aumentam e ganham mais espaço nas programações. Assim como para os demais profissionais, o elo criado com o veículo se deu ainda como ouvinte. Nós fazemos parte de um grupo há quase 30 anos, que é a Rede Católica de Rádio, e uma associação que tem milhares de emissoras que congregam a mesma missão, que é a evangelização, a formação e a informação. Então, pensamos como um coletivo, né, como um grupo, que é extremamente importante essa força que temos, porque o rádio por mais que já quiseram, digamos assim, dizer que ele estava acabado, cada vez ele se reinventa, né, porque ele vem antes da televisão, chega a televisão, tem todo esse discurso que o rádio perde a força, nada, ele só se melhora. Agora, com a internet, plataformas, etc., pensa novamente que o rádio está fraco. E, no entanto, infelizmente, a pandemia, felizmente, nos fez enxergar que o rádio é, sem dúvida, um grande companheiro. E, claro, a televisão também não deixa de ser essa companhia, estar ali perto, ver, né? Mas o rádio, sem dúvida, é um instrumento que, junto com a TV, pode nos proporcionar mais informação, mais formação e, no nosso caso especificamente, mais evangelização também. Muitos hospitais fazem, inclusive, ações colocando nos quartos de alguns pacientes a possibilidade ali dele ouvir alguma rádio católica. A gente tem várias experiências de emissoras que fazem parte da rede católica, que fazem essas ações em alguma Santa Casa, em alguns hospitais que é coordenado também por alguns grupos religiosos. A gente tem essa oportunidade, porque é aquela companhia, aquele alento, né? Como você bem disse, muitas vezes impossibilitados de ir à Santa Missa, de receber a Santa Comunhão, mas ele está ali em comunhão e ouvindo o que o padre está dizendo. Inclusive, as emissoras que têm a transmissão da missa pela rádio, o comentarista, ele fala diretamente, né, com o ouvinte naquele momento. Então, ele se sente, porque ele não pode ir, então ele se sente abençoado, ele se sente agraciado. E assim em tantas outras momentos de oração, né, a oração do rosário, outros momentos devocionais. Porque existem, a gente pode até não acreditar, né? Porque o Brasil é um país católico. Então, às vezes a gente fala assim, nossa, mas tem lugar no Brasil que tem missa uma vez por ano, presencialmente. E existe, né? E não é só na Amazônia, não. Existe também em outros lugares, até mesmo de São Paulo, que acontece isso. Então,
a celebração, o momento de oração através do rádio, chegar nesses locais é extremamente importante para a espiritualidade da comunidade, né? O alento, porque muitas vezes tem essa dificuldade do presencial. Então, dentro dessa dimensão oracional também, é extremamente importante. O rádio conecta as pessoas, desde os programas de entretenimento na busca por relacionamentos, por exemplo, como nos compartilhamentos de intenções e pedidos de oração, na divulgação de testemunhos que podem ajudar outra pessoa que esteja enfrentando algo parecido com o que outro já superou, nas ações sociais, divulgando aqueles que precisam de ajuda. Boas amizades também já foram construídas através do rádio. Eu mesma vivi essa experiência em 1996, através da Rádio Difusora de Goiânia. Eu sou goiana, né, para quem não sabe, então eu vivi uma experiência assim. Eu conheci a espiritualidade da Milícia da Imaculada através do programa que a Difusora transmitia durante a noite e madrugada. E um grupo grande em Goiânia se organizou sem se conhecer, mas viramos amigos, fizemos a consagração juntos e cada um morava num setor diferente. E a gente começou a rezar um pelo outro, assim como por outras pessoas do Brasil e do mundo, conhecendo as realidades, se tornando amigos. Então, várias histórias interessantes também acontecem. O fato de você também ligar na emissora, colocar nos momentos de oração, ou até mesmo para dar uma notícia, e o seu nome estar ali junto, né? Então, esse estreita. O rádio, ele sempre é visto como aquele companheiro, dia e noite, porque ele está ali do meu lado. E me parece até uma questão bíblica. O locutor fala algo que eu estou precisando ouvir, ou aquele sacerdote, ou enfim, ele fala algo que eu estou precisando ouvir naquele momento. E tem essa possibilidade de se manifestar, né? O fato de ligar, o fato apenas de pedir uma música, né? Muitas emissoras ainda trabalham com isso. Ligar hoje é um pouco menos, né? Mas tem o WhatsApp, né? Manda o áudio, né? Manda o áudio ali para você, para o locutor, e tem essa interação. Então, se torna alguém da família, um membro da família. Como podemos perceber a cada relato, o rádio marca a vida das pessoas envolvidas. Representa muito para quem fala, mas também para quem escuta. Em relação aos profissionais, muitos daqueles que estão presentes diariamente na telinha começaram a carreira falando no microfone, fazendo locução. Olha, eu fiquei 22 anos trabalhando na Rádio Difusora e eu sempre fui a coadjuvante, né? Eu sempre fui a partner, assim, vamos dizer, do locutor oficial, que era Humberto Aidar. Humberto Aidar viu em mim uma coisa que talvez eu nunca tinha percebido, ou talvez só a família tenha percebido, a espontaneidade. E quando eu dei uma risada muito alta no ar, numa rádio católica, ele simplesmente não assustou e deu vazão a essa minha risada. E aí eu comecei a falar os jargões que eu uso dentro da minha casa, com os meus irmãos, depois com meu filho, e aquilo foi ficando muito solto, muito legal de fazer. Só que quando eu saí da rádio, eu fiquei 2 anos, migrei para uma outra rádio, que foi a Rádio Terra, um segmento totalmente diferente, né, do que eu fazia na Rádio Difusora. E aí eu não gostei daquilo mais. Eu não gostei dessa rádio, vamos dizer, Rádio do Mundo. Não gostei mais daquilo e fiz de tudo para sair mesmo, que não era mais a minha praia. Depois que você passa por um processo de uma rádio que te traz a devoção, aí as outras coisas já não interessam mais. E foi isso que aconteceu comigo. Então eu fiquei 2 anos aí sem trabalhar, a pandemia veio, eu comecei a fazer artesanato quietinha na minha casa, quando recebi o convite do padre Rafael para fazer TV. E eu falei, ué, mas TV? Eu nunca fiz isso é muito complicado de fazer. E ele falou, não, Cleide, você faz, você vai dar conta. Eu falei, padre, eu estou aposentada já, não vou mexer com isso não. E ele insistiu comigo e falou assim, você faz coisa que você nem sabe. Eu cheguei num ambiente
muito parecido com a Rádio Difusora, onde eu fui muito bem acolhida, principalmente pela equipe de reportagem que eu comecei aqui. Antes de ir para aqui em casa, eu saí com uma equipe para sair do estúdio para conversar com o Devoto, e eu fui agraciada com pessoas maravilhosas para trabalhar comigo. Mas por que será que o presidente Epitácio Pessoa teve essa iniciativa, 100 anos atrás, de fazer uma transmissão através do rádio? Como ele fazia antes para se comunicar com o povo brasileiro? E outras dúvidas também surgem, porque mesmo com a modernização das mídias, o rádio continua sendo um veículo de transmissão tão utilizado. Vamos falar um pouco mais sobre isso com a professora Sabrina Oliveira, que está com a gente. Sabrina, bom tê-la com a gente. Queria que você explicasse, né, um pouco dessa história. Há 100 anos, o Brasil tinha a primeira transmissão via rádio. E como o presidente se comunicava antes disso? Bom tê-la conosco. Bem, o rádio ele representa uma revolução na comunicação, né? Hoje, para nós que temos aí a internet, pode parecer muito distante, né? Mas nós tínhamos uma comunicação antes, Alex, muito marcada pelo jornalismo impresso. Então, todo o século XIX é marcado por uma comunicação, digamos que indireta do presidente com as pessoas, né? Assim que a gente tem o regime republicano. Porque nós tínhamos uma elite que consumia os jornais impressos, e aí essas informações chegavam de uma forma indireta ao restante da população. Por quê? Porque a mídia ela não era massificada, ela não chegava em todas as pessoas, né? E aí a gente tem um processo histórico em que o processo de urbanização ele vai se acentuando, a gente vai tendo a constituição de grandes cidades, e aí você vai tendo um contingente populacional que precisa ser informado. Então, o rádio, primeiro como uma tentativa de comunicação em outros espaços, né, ele vai se configurando com essa possibilidade de um acesso mais direto do presidente, da figura desse presidente com a população. Certo, e assim, um outro assunto muito importante que a gente precisa tratar é que vários streamings surgiram, né, várias plataformas, temos as rádios que funcionam apenas através da web, mas por que a rádio em si, o rádio, ela ainda continua tão presente na vida dos brasileiros, Sabrina? Então, quando a TV surge, ela leva muitos artistas, né, cantores que eram do rádio para a TV, e aí as pessoas falavam muito sobre o fim do rádio, né? Então, quando a TV surge, é como se ela decretasse o fim do rádio, da importância que ele tinha, porque as pessoas poderiam ter um acesso à informação, e isso ampliado com o uso das imagens. E isso não aconteceu. O rádio ele permaneceu como um veículo muito importante de comunicação. Isso no interior sempre foi determinante, né, porque nós não temos canais em que a pessoa possa identificar os acontecimentos da sua cidade, mas isso também passou a ser uma realidade nas grandes cidades, Alex, principalmente por conta dos congestionamentos, né? Então, se a gente for pensar nas grandes cidades, as pessoas elas ficam muito tempo dentro dos seus carros e elas consomem muita informação via rádio. E aí depois esse novo fenômeno que você bem mencionou. Então, a gente tem a possibilidade hoje de acessar conteúdos que tratam de temas de interesse através de novos formatos que vêm também pelo rádio. O programa Primeiro Plano termina por aqui. Você continua com a TV Pai Eterno. Na semana que vem estaremos de volta. Um abraço e até lá!